Abra sua Bíblia no livro de Cântico dos Cânticos. Pastor, onde fica isso? Vai lá em Salmos, depois você vai em Provérbios, depois você vai em Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos de Salomão. Vou relembrar aqui algumas palavras do nosso saudoso pastor Denival Barbosa, mais conhecido como Zusa. Ele gostava muito desse texto, ele sempre falava das raposinhas. Cântico dos Cânticos, capítulo 2. Se tiver Cantares na sua Bíblia, é o mesmo, tá? Cântico dos Cânticos ou Cantares. Se não estiver achando o Cântico dos Cânticos, pode ficar tranquilo que Cantares é a mesma coisa. Para não errar, Salmos, Provérbios e Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Todos acharam? Versículo 15, capítulo 2, versículo 15, eu estou na Nova Versão Transformadora. Ele diz assim: peguem todas as raposas, as raposinhas, antes que destruam o vinhedo do amor, pois as videiras estão em flor. Apenas um versículo. Feche os teus olhos e vamos orar. Espírito Santo, nesta noite nós estamos aqui para refletir sobre a Tua palavra, para que a Tua palavra tenha poder sobre as nossas vidas. Nós clamamos a Ti, Senhor, para que o nosso coração, a nossa mente esteja no Senhor. Nos ajude a entender o teor da palavra, mas não apenas uma compreensão intelectual, mas uma compreensão espiritual. Que isso mexa dentro de nós, que isso nos mova por dentro, a ponto, Deus, de termos atitudes de transformação, mas todas elas que glorifiquem o nome do Senhor. Deus, não queremos sair daqui do mesmo jeito que entramos, mas te pedimos que esta palavra do Senhor, que é poderosa para transformar, ela é poderosa para nos fazer, nos arrependermos do nosso pecado e pedirmos perdão ao Senhor. A tua palavra é poderosa para mudar tudo na nossa vida. É esta palavra que nós clamamos nesta noite. É o poder do Senhor sobre as nossas vidas que nós clamamos nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, esse livro do Cântico dos Cânticos, ele é um livro poético e ele celebra o amor. Mas ele também nos ensina algo muito importante, a gente ter cuidado com aquilo que é precioso. É bem verdade que muitas pessoas estão buscando ter cuidado com coisas que nem são tão preciosas assim. Mas esse livro ele está dizendo para nós, e ele vai nos ensinar aqui. Tenha cuidado, cuide, maneje com cuidado, com amor, com atenção, aquilo que é precioso para você. E esse vinhedo que nós lemos aqui, ele representa o amor. Ele representa o amor de um homem com uma mulher. Podemos também dizer que representa o amor de Deus por nós. Ele representa o que Deus, da forma que Ele nos amou, Ele deu o Senhor Jesus por nós. Mas principalmente, ele fala de um relacionamento conjugal. Ele fala de uma vida entre um homem e uma mulher que precisam se amar, que se respeitam, que cuidam uns dos outros. Mas eu quero estender um pouco esse assunto. Quero estender no âmbito espiritual. Eu quero dizer que esse tema também ele é muito importante para nós na nossa comunidade de fé. Caminhamos juntos, estamos uns com os outros, nos vemos, às vezes, mais do que aos nossos próprios familiares. Então, nós formamos uma comunidade de fé. E eu gosto muito dessa expressão comunidade de fé. Não porque somos da comunidade evangélica, mas comunidade de fé me remete à família. Alguém que é próximo. Você pode, às vezes, ver uma vez por semana, como eu disse, mais do que eu vejo vocês, muito mais do que eu vejo os meus irmãos de sangue. Então, isso nos torna uma família, uma comunidade de fé,
onde nós caminhamos juntos, caminhamos nos mesmos propósitos, propósito de vida, propósito de fé, caminhamos, às vezes escorregamos, falhamos, fracassamos, mas a gente tem sempre alguém do lado ali nos fortalecendo. Isso é comunidade de fé. Então, isso é representado por esse vinhedo representado por esse amor. E as raposinhas que eu falei são os problemas pequenos desse vinhedo. As raposinhas são os problemas pequenos espirituais da nossa comunidade de fé. Essas raposinhas, elas representam problemas que muitas vezes nós ignoramos. Problemas pequenos, mas que elas podem destruir o que Deus está edificando. Então percebam, a gente tem um vinhedo e a gente tem as raposinhas. O vinhedo relacionado à nossa vida em comunidade, a nossa vida em família, a nossa vida afetiva, emocional, conjugal, enfim, a nossa vida. As raposinhas são os pequenos problemas que estão entrando nesses campos da nossa vida e que a gente não olha com atenção porque são pequenos. E a gente olha e diz assim, não, isso aí eu resolvo. Isso é fácil, não vou mexer com isso não. Amanhã eu resolvo esse problema. Só que esses probleminhas, eles vão implodindo. Essas raposinhas, elas vão implodindo a nossa fé. E implodir é o maior dos problemas, porque quando se fala de implodir, é algo que está sendo destruído de dentro para fora. A gente não está percebendo, mas são as pequenas coisas, as pequenas raposinhas que estão escondidas na nossa videira. E a gente está muito preocupado com os problemas grandes, os leões. Mas a gente não está falando de leões aqui, a gente não está falando de coisas grandes. Nós vamos falar sobre coisas pequenas, aqueles detalhezinhos que fazem toda a diferença. Então, pensando nesse vinhedo do amor, onde o texto nos fala dessa videira em flor, ou seja, ela está preparada para dar fruto. Não sei se você é atento a essa questão de flores, de frutos. Quando uma árvore frutífera está com flor, significa que a hora que ela cair, dali sai um fruto. Então, esse vinhedo está falando de um tempo de crescimento, de expectativa de frutos. Eu gosto muito quando eu vejo uma flor nas minhas árvores frutíferas. Por quê? Porque eu sei que logo depois vem frutos. A minha árvore de pêssegos lá, a pessegueira, ela estava florida. Daqui a pouco aquelas florzinhas começam a cair e aí você vê o fruto. Quando ela cai, as folhas caem, a expectativa dos frutos. Então, Salomão está nos dizendo o seguinte, esse vinhedo que está florido é a expectativa do que vem depois. A flor, ela é bonita, ela é perfumada, ela alegra o nosso coração, mas o que vem depois é melhor do que ela. São os frutos. Os frutos que são a nossa expectativa. Só que se a gente não estiver atento, aquelas raposinhas, elas vão destruir sorrateiramente as flores e nós não colheremos frutos. Percebam o quão prejudicial isso é para uma vida espiritual. Sabe como que eu penso, o que eu penso sobre essa questão na vida espiritual? Uma pessoa que está sendo preparada, lapidada, pastora, está sendo preparada para um ministério, está sendo preparada para alguma coisa grandiosa, mas algumas coisinhas estavam ali minando a vida dela o tempo todo e ela não prestou atenção. Quando chega o momento de uma ordenação, o momento de uma consagração, o momento em que você vai levantar aquela pessoa para o ministério, vem uma bomba. Puf! E aquela pessoa perde o seu ministério porque ela não cuidou de pequenas coisas que estavam acontecendo na sua vida. Porque ela achou que a preocupação dela deveria ser apenas com os leões, apenas com aquilo que era grande, mas os problemas pequenos foram aqueles que destruíram a sua vida. E assim é a nossa vida cristã, querido. Nós estamos florescendo no Espírito. Estamos florescendo para que venham os frutos. Mas se a gente não cuidar, a gente não vai dar vida aos frutos. Se a gente não cuidar das flores, talvez você se lembre de uma pregação que eu fiz há pouco tempo atrás. Não adianta a gente querer cuidar dos frutos se não cuidarmos da raiz. Se não cuidarmos das raízes de uma árvore,
nós não teremos frutos saudáveis. Da mesma forma, se nós não cuidarmos das flores que estão no vinhedo, nós não colheremos os seus frutos. Se nós não cuidarmos do tratamento do Espírito Santo na nossa vida, nós estamos, irmãos, florescendo. Eu disse para a pastora esses dias, irmãos, eu comecei a pastorear com 30 e poucos anos, fiz esse ano 53 anos, e eu, na minha singela observação, eu cheguei à conclusão de que a cada ano o Senhor tem me aperfeiçoado mais. Eu tenho estado diante de Deus melhor do que lá atrás. E isso é o florescimento do Espírito Santo. Nós precisamos, eu olho para algumas pregações minhas lá de trás, eu tampo até os olhos, eu falo, Senhor, eu preguei isso, preguei. Mas as pregações vão melhorando, o tempo vai melhorando, a fé vai crescendo. Isso é o florescimento, é a floração do Espírito Santo na nossa vida. Porém, se nós não cuidarmos disso, nós não colheremos os frutos desse campo florido. Nós não vamos experimentar aquilo que é saboroso da parte de Deus. Você não come a flor, você come o fruto. Você já sentiu o perfume de uma flor de jabuticabeira? Já sentiu? Irmãos, é fantástico. Quando a jabuticabeira lá em casa está florida, eu vou lá perto, aquelas abelhas e tal, eu vou lá sentir o perfume. Mas, queridos, melhor do que o perfume da flor da jabuticaba é a jabuticaba. Se você está satisfeito com o que o Espírito Santo tem na tua vida, tem te dado, se você está satisfeito com a floração do Espírito Santo, imagine o fruto. Imagine o fruto. Pastor, mas como é que eu faço? Cuide para que as raposinhas não destruam as flores. Se você tem um galho que tem uma flor, se uma raposinha vier e quebrar aquele galho, é um fruto a menos. Nós precisamos cuidar, nós precisamos vigiar, e a nossa vida espiritual, ela está no jardim do Senhor, porque é Ele quem está cuidando das flores, é Ele quem está preparando tudo para que venham os frutos. Nós estamos no jardim do Senhor. Portanto, irmão, não pense que você é uma flor murcha, que você não tem um perfume. Nós temos o perfume de Cristo. Nós temos um perfume muito, muito melhor do que a flor da jabuticabeira. E nós teremos frutos muito mais saborosos do que qualquer fruta. É importante que você entenda isso, que você está no jardim do Senhor, e quanto mais você floresce, presta atenção, quanto mais você floresce, mais vigilância você tem que ter. Amém. Vou te dar um exemplo. Já viu árvore carregada de frutos? Tem uma expressão muito legal, né? Que te atingem com um monte de coisas e dizem assim, ninguém taca pedra em árvores que não têm frutos bonitos de serem comidos. Quanto mais você floresce, mais vigilante você tem que estar. Porque se você não estiver vigilante com o florescimento do Espírito na tua vida, você não vai colher muitos frutos. E isso tem sido um problema recorrente na vida das pessoas. Eu já vi isso acontecer aqui. Já vi isso acontecer em outros lugares. Pessoas que têm um potencial enorme. Deus está preparando, irmãos. De repente, do nada, a pessoa falha. Os frutos falham. Como diz Abacuque. Os frutos mentem. Por quê? Porque ao longo da sua caminhada, a pessoa vai pagando para ver. Ela vai pagando para ver. Ela vai pagando para ver. Quando ela percebe que
aquele momento da decisão deve ser cumprido? Aquele momento da decisão não tem como cancelar? Ela diz assim, agora eu vou recuar porque eu não estou preparado para isso. Queridos, nós estamos no jardim do Senhor. É o Senhor quem está cuidando de todas as coisas. E você pode estar florescendo e não estar percebendo que você está falhando na vigilância. Queridos, o diabo não dorme. A primeira rasteira que ele puder te passar, ele vai passar. A primeira rasteira que ele puder te dar, ele vai te dar. Você está florescendo, você está com o perfume de Cristo. As pessoas olham para você e dizem assim, uau, o que houve com você? Uau, que transformação que você está sofrendo. De repente alguém diz, sabia, isso era fogo de palha. Estão florescendo, mas não estão cuidando. Não estão vigilantes. E essas raposinhas, elas são pequenos problemas, mas que fazem grandes estragos. Irmãos, grandes estragos. Elas não são grandes feras, mas pequenos detalhes que parecem inofensivos. Você olha para aquilo e diz assim, isso aí depois eu tiro de letra. Isso daí eu resolvo. E aí quando vamos pensar nos problemas inofensivos e pequenos na vida pessoal, nós podemos falar dos maus hábitos. Pessoas que têm maus hábitos. Pessoas que têm hábitos que não conferem com a vida de um cristão. Pessoas que acham que passar alguém para trás. Pessoas que acham que fazer isso ou fazer aquilo não tem problema. Tem. Pessoas que acham que ter preguiça espiritual é inofensivo. Ah, não, eu escuto a Bíblia. Ah, não, o dia que der eu leio. O dia que der eu oro. O dia que der eu jejuo. A preguiça espiritual, ela tem aparência de inofensivo, mas ela é altamente destrutiva. E olha, o que tem de cristão preguiçoso espiritualmente falando. Pastor, mas como é que é esse negócio de preguiçoso? Imagine que você, sei que você é trabalhador, imagine que você levante de manhã e fala assim, hoje eu não vou fazer nada. Hoje eu vou ficar deitado o dia inteiro, vou ficar de pijama o dia inteiro, vou sentar, vou assistir televisão. E no dia seguinte, você levanta pela manhã e fala assim, hoje também eu não vou fazer nada. Vou ficar com o mesmo pijama. E no dia seguinte, não, hoje eu também não vou fazer nada. Nós estamos nos tornando preguiçosos. Irmãos, de vez em quando fazer isso uma vez no ano, acho que não tem problema não. Não é pecado não. Aquele dia que está aquela cerração, aquele sereninho, que você olha na tua agenda e não tem absolutamente nada naquele dia. Irmão, eu te encorajo, porque é bom. Mas tornar isso um hábito. Imagine você fazendo isso. Shhh, silêncio, quem está falando aí? Está me atrapalhando. Se nós não queremos ser preguiçosos, temos que fazer alguma coisa, mesmo que cansado, mesmo que desanimado. E na vida espiritual é a mesma coisa, irmãos. Muitas vezes a gente não quer nem ler a Bíblia, mas precisamos por uma questão de sobrevivência. Amém. Não queremos orar, mas precisamos por uma questão de sobrevivência. Não queremos estar na igreja, mas vimos à igreja por uma questão de sobrevivência. Então a preguiça espiritual tem destruído pessoas. E na vida pessoal, pensamentos impuros. Irmãos, misericórdia. Pensamentos impuros que estão destruindo vidas. Então são coisas que aparentemente são inofensivas. Eu estou falando da vida espiritual. Agora eu vou falar sobre o casamento. Falta de diálogo. Homem que não conversa com a mulher, mulher que não conversa com o marido, homem que fica na televisão o tempo todo, fica em rede social o tempo todo, mulher que fica na rede social. Falta de diálogo.
Descuido diário. Irmãos, é até engraçado de falar, mas tem gente que não se cuida. Tem gente que não se cuida. Tem gente que, esses dias eu estava brincando, até uma pessoa, encontrei com uma pessoa esses dias, ela me mostrou uma foto dela, não lembro quem foi. Se tiver aqui, me fala, porque eu não lembro. Não lembro se foi daqui. Irmãos, a gente dorme com a camisa do político. Com a camisa do político, do vereador. Hoje em dia não tem muito isso, mas tem gente... Irmãos, esses dias eu encontrei, o João Pedro é que sabe, o irmão lá, camisa feliz, que ano que era? 2006. Irmão, nós estamos em 2025. Feliz 2006. Irmãos, misericórdia, quantos anos tem essa camisa já? E aí a gente está andando dentro de casa com esses negócios, a esposa está vendo, o marido está vendo, a gente não se cuida, não faz uma higiene, não faz uma limpeza. Eu estou falando de descuido diário, estou falando dentro do casamento também de pequenas mentiras. O homem fala um negocinho para enganar a esposa, para ocultar, a esposa também fala uma mentirinha para ocultar do marido. Irmãos, são as raposinhas que estão tomando ali, devagarzinho, coisas pequenas que estão tomando forma. A Zeca está aqui, não tinha visto. Pequenas raposinhas que estão ali destruindo, minando os relacionamentos. Dentro da igreja, fofoca. Aqui não tem fofoqueira. Divisão. Ah, pastor, mas eu não faço divisão. Se você faz reunião particular sem o pastor saber, você está fazendo divisão. Se você faz uma reunião com outros membros, tomando decisões sem o pastor fazer, isso é divisão. E falo mais, isso é rebelião. Divisões. Críticas constantes. Ah, mas não sei o quê. Ah, mas aquilo, mais a comida, mais a pregação, mais não sei quem cantou. Irmãos, críticas, críticas, críticas. Toma cuidado, a raposinha vai te destruir. Elas vão entrar com força. Indiferença. Isso dentro da igreja que eu estou falando. Indiferença, acabei de falar. Pessoas que não participam de nada. Irmãos, pessoas que não interagem com a sua própria igreja. Essa indiferença, para ela tanto fez, tanto faz, vou, tanto fez, não gosto. As pessoas estão sendo destruídas. Um navio, ele não afunda apenas com tempestades. É só fazer um buraco no casco dele que ele afunda. Ele vai devagarzinho. Só fazer um buraco no casco dele. Deixa que num determinado momento, quando a água tomar os principais compartimentos, ele vai a pique, ele afunda. Então tome cuidado. E qual é o perigo de ignorarmos essas raposinhas? O grande perigo disso tudo, e o texto é claro para nós, antes que destruam o vinhedo do amor. Toma cuidado. Pastor, mas como é que eu vou saber? Você tem recebido sinais. Eu tenho falado aqui constantemente. Tome cuidado para que elas não o destruam. E se elas não forem combatidas logo, as raposinhas crescem e se multiplicam. Onde uma fofoca pode virar divisão, uma ausência pode virar abandono e uma crítica pode virar uma amargura. Toma cuidado. Quando a gente olha para a igreja em Corinto, Paulo deixa isso muito bem claro para nós, uma igreja cheia de dons, mas deixou que pequenas divisões crescessem. E a igreja quase se perdeu. Porque não cuidou de pequenas divisões. Ah, mas eu vou processar o irmão porque ele não me pagou. Dissensões entre os irmãos. Os irmãos que brigavam uns com os outros, que tinham um relacionamento com a mulher do outro. Mulher que tinha relacionamento com o marido da outra. A Bíblia chama de litígio irmãos que processavam o outro, levavam para a justiça.
São assuntos que quase destruíram a igreja em Corinto. Quase que a igreja se perdeu. Por quê? Por causa de pequenos detalhes que fizeram toda a diferença na vida da igreja. E quais as raposinhas do nosso cotidiano hoje, da nossa igreja moderna, da igreja moderna? Redes sociais, irmãos. Distração e comparação. Rede social que está tirando gente, botando gente lá. A Hannah que sempre fala isso aí. Vai lá no seu histórico e dá uma olhadinha lá. Como é que chama, Hannah? Bem-estar digital. Depois você passa essa dica para o pessoal aí. Vai lá e olha quantas horas por dia você está na internet. E ali te fala o que você está navegando. É você. Só para você saber quanto tempo você está perdendo numa rede social. O problema, irmãos, além da distração, é a comparação que esfria a fé. Sabe por quê? Porque rede social mostra o que quiser. Mostra o que quer. E aí você começa a fazer comparação. Uau, fulano comprou um carro. Nossa, a igreja do fulano é bonita, né? Nossa, o pastor. Irmão, a grama do vizinho é sempre mais verde, mas pode ser sintética. O problema é quando ela é sintética, você fala assim, fui enganado. Claro, rede social. A gente começa a fazer comparações. A gente acha que a gente tem o dinheiro que o fulano de tal tem. Outro problema, outra raposinha do cotidiano da igreja moderna, os compromissos. Só não vou hoje ao culto. Depois eu vou. Só hoje. Só hoje eu vou ficar em casa. E aí isso vira um hábito. Só hoje eu vou faltar culto. Isso vira hábito. Fofoca disfarçada de preocupação. Mas o que aconteceu com você? Eu estava preocupado. Preocupado nada, irmão. Não quer fazer fofoca. Fofoca disfarçada de preocupação. Atos pequenos que causam grandes divisões. Críticas em vez de serviço. Reclama de tudo, mas não serve. Reclama de tudo, mas não faz nada na igreja. Reclama, mas nunca contribui com nada. Não pegou numa vassoura, não lava um banheiro na igreja. Ativismo sem espiritualidade. Muitas atividades, pouca oração. Crente que não ora. Essa semana, um irmão, não sei quem é, de onde que ele é, não conheço. Eu botei um vídeo na rede social e ele me perguntou assim, que eu falei sobre fazer a vontade de Deus. E ele me perguntou assim, como saber a vontade de Deus? Mais ou menos assim, alguma coisa assim. E eu respondi para ele, mas eu fui no perfil dele. O cara é crente. Eu falei, meu Deus, se o pastor desse menino, um rapaz já, se o pastor dele visse essa pergunta dele para mim, como é que a gente faz para fazer a vontade de Deus? Como é que a gente faz para servir a Deus? A gente tem feito muitas críticas, a gente tem servido pouco, a gente tem feito muito ativismo, mas pouca oração, pouco serviço a Deus, pouco auxílio às pessoas, à comunidade, e falta de amor. Falta de amor. Mas falta de amor, irmãos, não é aquela coisa de, eu não amo a Fernanda, não. Não é isso, não. Eu estou falando de indiferença. Se a Fernanda estiver aqui ou se ela não estiver, para mim, isso é indiferença. Isso é falta de amor. Se nós, cristãos, para nós não fede nem cheira quem veio ou quem não veio, me perdoe, que raios de cristão nós somos? Que raios de cristão nós somos? Se não fede nem cheira quem está na igreja ou quem não está? A gente não liga para ninguém, a gente não procura o telefone de ninguém para procurar saber, fulano, você faltou o culto. E aí, lá na frente, a gente quer questionar a igreja, Maristela. Que no momento de dor, ninguém me ligou. No momento de aflição, pior que não, aqui o pessoal é assim, o pessoal liga. Mas, se porventura você passar por um momento de necessidade e nenhuma mensagem chegar para você, pode ser reflexo da tua própria ação. Somos cristãos, mas só de frequentar a igreja.
E essas raposinhas de hoje não são animais, mas são distrações, atitudes e descuidos que roubam o amor de Deus do meio do seu povo. E eu finalizo dizendo para você, como vencer essas raposinhas? Como vencer estes pequenos problemas com a carinha bonitinha, de inofensivo, mas ele é altamente destrutivo. Primeiro, precisamos vigiar, reconhecer pequenos sinais antes que ele cresça. Irmãos, eu estou te falando vários aqui. Se você tem alguma dessas práticas, é um sinal para você impedir que essas raposinhas cresçam. Vigiem. Segundo, confessar, trazer à luz as falhas diante de Deus. Irmão, quando você entrar no teu quarto para orar, coloca diante de Deus as suas falhas. Coloca diante de Deus os seus pecados. Porque da mesma forma que o diabo te impele a pecar, te leva a pecar, ele também está ouvindo a tua oração de arrependimento. Ah, pastor, mas eu não estou tão arrependido, mas clama a si mesmo. É necessário que oremos dessa forma. Coloquemos diante de Deus a nossa vida, o nosso arrependimento. Confessarmos diante de Deus. Terceiro, disciplinar, corrigir com amor e firmeza o que ameaça a nossa comunhão. Às vezes você tem que corrigir pessoas de dentro da tua casa. Porque tem alguém dentro da tua casa que está falhando. E alguém que vai destruir a tua família com sinais assim, com raposinha. Você não está tendo problema, mas alguém está tendo. Então você tem que dizer, olha, peraí, vamos sentar aqui, vamos bater um papo. Você está falhando, você está brincando. E a tua brincadeira vai me atingir. A tua brincadeira vai me colocar em xeque, pode destruir meu casamento, pode destruir a minha casa. Então tome cuidado, você talvez tenha que disciplinar alguém da tua casa. Em quarto, cuidar, cuide, cultive oração, cultive a palavra de Deus, cultive a comunhão com os irmãos. Irmãos, eu falo demais, recorrentemente, cristão precisa de outro cristão. Um cristão precisa de outro. Se você acha que você pode viver sozinho, você pode estar equivocado com o significado do cristianismo. Nós precisamos de cristãos. E por fim, você precisa confiar. Confiar que Jesus Cristo é a videira verdadeira. Ele nos dá a força e ele também nos dá o fruto. O fruto daquilo que nós vamos saborear. Então lembre bem, lembre sempre disso. O fruto é o que o Senhor vai te dar para você saborear. É o que o Senhor vai te dar para você experimentar o que Deus tem para você, que Ele tem preparado para você. Pense nisso. Examine a sua vida. Olhe para a sua família. Olhe para a sua igreja. Fique atento a pequenos detalhes. Fique atento às raposinhas que pode tá tentando tirar a sua devoção, roubar o amor, roubar a unidade. E você pode estar simplesmente alimentando essas raposinhas quando você não combate elas. Vocês já viram a quantidade de pássaros que a gente está tendo aqui? Alguns deles até nocivos. Já viu a quantidade de tucano que a gente tem aqui agora? Irmãos, aquilo é uma praga. Aquilo é uma praga, um inferno aquele bicho. Ele só é bonito. Ele parece um urubu, um corpo de urubu, mas um bico maravilhoso, só o bico também. O barulho daquele bicho cantando é chato e ele mata tudo quanto é filhote de passarinho. Ele come ovo, come filhote de passarinho, aquilo é um inferno. Soltaram não sei quantos tucanos na fazendinha aí, o Ibama soltou aí. Agora esses negócios estão... Semana passada, retrasado, eu acho, vocês sabem onde que eu moro, ali no Querosene. Tem um rapaz que vende frutas na rua ali. Se nós passamos de carro, tinha um tucano na calçada, assim, ó, esperando a fruta. Abusado. Ele estava no chão, estava na calçada, do outro lado, em frente. Eu acho que ele estava esperando o rapaz acordar, parado lá. Eu falei assim, olha só que malandro. Irmãos, o tucano é algo que a gente acha assim que é inofensivo. Só, preste atenção, deixa eu entrar nessa seara aqui. O tucano, em excesso, ele gera desequilíbrio. Ele é bonito, a gente acha bacana,
A gente dá fruta, mas ele gera desequilíbrio. Sabe por quê? Porque ele não vai nascer mais filhote. Porque tudo que tem ele come. Ele come ovo, ele come filhote, ele destrói tudo. Mas a gente acha que ele é bonitinho, inofensivo. A gente está dando fruta para ele. Deixa eles irem embora. As raposinhas são assim. A gente olha, é bonitinha, olha que gracinha, olha o biquinho dela, olha o rabinho dela. Mas ela está dentro da nossa casa só tirando a paz. Ela está ali roubando, mexendo nas nossas finanças. A raposinha está ali só botando contenda entre os casais, trazendo discórdia entre os irmãos. Mas ela tem uma aparência legal, a gente mantém. A gente coloca até uma comidinha nela para ela na janela. A gente alimenta. E elas estão crescendo, elas estão proliferando e estão causando desequilíbrio. Onde? Dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, porque a gente está permitindo que essas raposinhas tomem conta. Então, querido, combata isso, porque os campos estão florescendo, os frutos virão, mas nós precisamos vigiar. Amém, queridos?